você. A TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é segunda-feira, dia 31 de outubro, acabou o mês, voou esse mês, acabou o mês, acabou a agonia da eleição. O país já tem novo presidente, a gente sabe que o país muito dividido, muito polarizado, né? Tudo muito encostadinho. Para uma eleição presidencial, 2 milhões e 100 mil votos, a diferença é pouquíssima, enfim. Mas a gente vive numa democracia, é isso aí. O novo presidente do Brasil, que assume em 1º de janeiro, é Luiz Inácio Lula da Silva do PT, todo mundo já sabe, inclusive nós aqui da TV Correio da Manhã fizemos a apuração até o finalzinho, até o resultado. Então vamos começar falando o seguinte: o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, disse em entrevista neste domingo que o Brasil entra em um novo ciclo de união e responsabilidade dos mandatários. Ele falou com jornalistas cerca de 2 horas depois que o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o resultado da eleição presidencial. Abre aspas para a fala do senador. O que fica ao final disso é um balanço muito positivo, mas com uma clara divisão da sociedade brasileira, expressada por votações quase simétricas. Agora, o papel dos novos mandatários é o de buscar reunificar o Brasil, fecha aspas, disse o senador. Segundo Pacheco, o presidente eleito deve ter governabilidade no novo mandato e vai encontrar um Congresso Nacional pronto para que os projetos de interesse nacional sejam apreciados sempre com critério, juízo crítico, independência, mas com espírito de colaboração. O presidente do Senado disse ainda que não havia entrado em contato com os presidenciáveis, mas que ainda vai falar com os dois. Abre aspas. Devo fazer contato com ambos, Lula e Bolsonaro. Inquestionável que o presidente Jair Bolsonaro é um líder nacional. A sua postura vai contribuir para o processo de pacificação do Brasil, fecha aspas, afirmou Pacheco, que disse também acreditar que Bolsonaro vai reconhecer que as eleições são inquestionáveis. Bem, vamos mudar de assunto agora no Rio de Janeiro, vamos falar sobre o Rede Mulher. Mais de 11 mil mulheres baixaram o Rede Mulher no celular em apenas uma semana. O aplicativo foi criado pelo governo do estado do Rio de Janeiro para socorrer as vítimas de violência. Uma semana após ser lançado pelo governador Cláudio Castro, o aplicativo Rede Mulher já teve 11.410 downloads. Desenvolvido pela Polícia Militar para socorrer as vítimas de violência, a ferramenta pode ser baixada gratuitamente no celular. O botão de emergência que permite contato eletrônico com o 190 foi acionado 42 vezes nesse período. Deste total, 11 chamados foram atendidos pela Polícia Militar. Os restantes foram cancelados por se tratarem de acionamentos equivocados. Além do botão de emergência no aplicativo, a mulher pode ser redirecionada para o site da Polícia Civil para fazer um registro de ocorrência online. Outra funcionalidade é o modo camuflado. Uma vez acionado, o aplicativo muda sua aparência e só poderá ser acessado por login e senha, impedindo que outra pessoa tenha acesso. Há também um passo a passo de como gerar um pedido de medida protetiva e a relação de centros especializados de atendimento à mulher. Outro ícone importante é a relação de guardiões, que formam uma rede de apoio com contato de até 3 pessoas que possam socorrer a vítima em uma situação de emergência. Agora, a Polícia Militar está desenvolvendo uma funcionalidade que vai permitir que as mulheres atendidas possam entrar em contato direto por mensagem de texto com os policiais militares da Patrulha Maria da Penha, Guardiões da Vida. Bem, vamos mudar de assunto e falar de economia. Eu sempre falo aqui no programa original que eu não estou preocupado com as notícias que estão bombando nas redes sociais, na grande mídia, não. O nosso diferencial é trazer informação que muitas das vezes passam despercebidas pela grande mídia. Então, sempre eu trago aqui um tema de economia, porque você gostando ou não, a economia afeta diretamente em tudo da sua vida. Quando você vai ao mercado, quando você pega um ônibus, quando você matricula um filho na escola, quando você paga um plano de saúde,
tudo gira em torno da economia nesse mundo que a gente vive, né? Bem, então, falando de economia, o que é o Produto Interno Bruto, o PIB do país? Entenda o que é e como é calculado o indicador que reflete a taxa de crescimento do Brasil em um dado período de tempo. Vamos conferir na reportagem do colega, o jornalista Marquesan Araújo. Você sabe o que é o Produto Interno Bruto, ou PIB? Ele mede o desempenho econômico de um país em determinado período, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE explica que o indicador pode ser visto como uma fotografia da economia, por se tratar do cálculo do valor que considera o total de bens e serviços finais produzidos no país naquele momento específico que está sendo analisado. Mas é importante ressaltar que a análise é feita com base somente nos bens e serviços finais produzidos para evitar a dupla contagem, como explica a gerente de contas nacionais trimestrais do IBGE, Cláudia Dionísio. Na produção de um automóvel, nós temos que descontar do valor de produção do automóvel em si todos os insumos que foram usados para fazer aquele automóvel. Então, por exemplo, plástico, borracha, energia elétrica, tudo que se gastou para estar fazendo e produzindo aquele produto final tem que ser descontado. Por quê? Porque senão a gente vai contar duas vezes. A gerente ainda esclarece que o cálculo do PIB é realizado levando em consideração o valor desses bens e serviços adicionados à economia e também aos impostos que recaem sobre esses produtos. O cálculo do PIB, segundo o IBGE, pode ser usado como um instrumento para a tomada de decisões e formulações de políticas públicas. Por exemplo, com a colaboração de Landara Lima e Daniela Gomes. Bem, e ainda sobre este tema, entenda como o PIB afeta o cotidiano da população brasileira. Projeções do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e do relatório Focus para o PIB brasileiro de 2022. Bem, o relatório dos especialistas ficou bem otimista. Vamos conferir na reportagem de Marquesan Araújo. O Fundo Monetário Internacional elevou a projeção de elevação do PIB brasileiro em 2022 para 2,8%. A estimativa anterior, de julho, previa alta de 1,7%. O último relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, também aumentou a previsão de crescimento para este ano. A expectativa para o PIB de 2022 passou de 2,71% para 2,76%. Foi a segunda alta consecutiva da estimativa. Para o economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo, a perspectiva de um cenário mais positivo veio principalmente com o fim da pandemia. Além disso, ele destaca como outro motivo a aprovação de reformas importantes, como a previdenciária e a trabalhista. O Brasil fez um conjunto de reformas absolutamente espetaculares nos últimos 6 anos, que melhorou muito o comportamento da economia e gerou um grande aumento na taxa de investimento. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central, os novos marcos regulatórios de saneamento, ferrovia, etc. A taxa de investimento na economia brasileira passou de 14,6% do PIB para 19,1% do PIB entre 2017 e 2021. O indicador reflete diretamente no cotidiano dos brasileiros. Quanto mais aquecida a economia, maior o aumento da oferta de empregos. Por exemplo, como explica o mestre em economia pela Unicamp, Murilo Viana. Quando o PIB cresce, significa mais otimismo em relação à perspectiva de crescimento econômico. E isso reverbera, então, em uma maior demanda de serviços, bens e movimento da economia. Isso traciona uma maior produção industrial e geração de emprego e renda. É uma forma direta de atingir as pessoas comuns. A nova estimativa do FMI para o PIB do Brasil neste ano é superior à dos índices projetados para países sul-americanos como Chile, Paraguai e Peru, e maior também que a de economias avançadas como Estados Unidos, Alemanha, França e Japão. Com a colaboração de Landara Lima e Daniela Gomes. Obrigada, Marquesan. Bem, vamos continuar falando de economia? O Brasil tem 92 cidades com receita superior a 1 bilhão. O levantamento do Brasil 61 também mostra quais são os partidos que comandam os municípios mais ricos do país e como essas cidades votaram para presidente no primeiro turno das eleições. Vamos conferir na reportagem de Felipe Moura.
92 cidades brasileiras tiveram receita superior a R$1 bilhão no ano passado, segundo o levantamento do portal Brasil 61. Essas cidades respondem por mais de 1/3 da população brasileira e têm um orçamento global de R$344 bilhões. São Paulo é o estado com mais representantes na lista. São 29 cidades bilionárias. Além da capital paulista, outras 6 cidades do estado figuram entre as 20 mais ricas do país. Em seguida, vem Minas Gerais, que conta com 8 municípios entre os 92. Destaque também para Paraná e Rio de Janeiro, que tem 7 cidades com receita acima de R$1 bi. No Rio Grande do Sul, além de Porto Alegre, outros 5 municípios gaúchos compõem a lista da prosperidade. Com mais de R$72 bilhões de receita, São Paulo vence a soma das receitas de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza e Porto Alegre. O especialista em orçamento público César Lima destaca a importância dessas cidades para a economia do país. Esses municípios hoje representam uma arrecadação de 4% do PIB e tem sido crescente o número desses municípios desde 2018. Em 2018 nós tínhamos aí 65 municípios que arrecadavam acima de R$1 bilhão ano, em 2019 71, 2020, 82 e no ano passado nós fomos para 92 municípios, demonstrando aí uma melhora na economia, a dinamização da economia, uma vez que você tem mais cidades nesse seleto grupo. As 92 cidades bilionárias são governadas por prefeitos de 20 partidos, mas a pulverização para por aí. Isso porque PSDB, MDB, PSD e União Brasil comandam mais de metade dos municípios com receita superior ao bilhão por ano, mais precisamente 53. Cerca de 36.800.000 eleitores das 92 cidades bilionárias foram às urnas no primeiro turno. Em números absolutos, Jair Bolsonaro ganhou uma disputa apertada, ao levar cerca de 18.800.000 votos, contra quase 18 milhões do candidato petista, Lula. O atual presidente, no entanto, foi o preferido da maioria dos eleitores de 69 cidades que faturam acima de R$1 bilhão, o triplo de Lula, que venceu em 23. Bem, e ainda hoje aqui no programa original eu vou conversar com a atriz Larissa Pereira, ela que faz parte da peça Lampião Rei do Cangaço, Lamparina de Areia. Nós vamos bater um papo aqui, mas agora a gente vai para um breve intervalo. Eu volto já já com outras notícias. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior,
para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Continuamos ao vivo nesta segunda-feira, 31 de outubro, e vamos falar agora do Enem. Isso mesmo, vamos falar do Enem. Tem muitos jovens que vão fazer a prova do Enem e precisam saber de algumas informações. Por exemplo, Enem 2022, local de prova e horário para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio já estão disponíveis. Estudantes podem apresentar documentos digitais para fazer a prova. Especialistas dão dicas de como se preparar para driblar um nervosismo. A gente sabe, muita gente fica... Os jovens ficam nervosos. Vamos conferir na reportagem de Sofia Stein. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, publicou no início da semana o cartão de confirmação de inscrição do Enem 2022 na plataforma gov.br, na página do participante. Neste cartão, os inscritos encontram informações sobre os locais de prova, as datas e os horários em que devem comparecer. Os candidatos vão poder usar documentos digitais como o e-título, assim como a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e o RG digital para se identificar, desde que apresentados nos aplicativos oficiais. Caso o participante não possa apresentar o documento de identificação original com foto no dia do exame, por motivos de extravio, perda, furto ou roubo, poderá realizar as provas, desde que mostre o boletim de ocorrência expedido no máximo 90 dias antes da aplicação da prova. Também será preciso passar por um procedimento especial, no qual serão coletadas informações pessoais com o objetivo de comprovar a identidade. Thalita Santos, psicopedagoga, aconselha buscar a distração e o descanso nos dias anteriores à prova. O estudante precisa cuidar da alimentação, dormir bem, evitar ficar protelando o sono, né? Tentar ter uma rotina de sono um pouco melhor nos dias anteriores. É importante também fazer coisas que ele se divirta, né? Que ele goste, não sejam coisas muito ligadas aos estudos, porque pode ser disparador de estresse, né? Pode ser um gatilho para gerar mais ansiedade. O estudante morador de Samambaia, no Distrito Federal, João Felipe de Oliveira, de 17 anos, diz que apesar do nervosismo, está tranquilo, pois já conseguiu estudar tudo o que precisava. Acredito que eu esteja bem tranquilo. Estou ansioso com a prova, é um evento que vai decidir assim o rumo que eu vou seguir na vida, mas estou bem calmo. Como um amigo me fala, o que tiver que ser será. Até esse ponto eu já estudei o que eu tinha que estudar, então agora é só revisar, não tem motivo para ficar nervoso. O INEP também oferece a cartilha do participante, com exemplos de redação que tiraram nota máxima nos exames passados, além de informações sobre a estruturação da prova e o processo de correção. Para acessar esse material, basta digitar Cartilha do Participante no navegador da internet e selecionar a primeira opção. E a Caixa Econômica Federal tem 5 dias úteis para pagar o crédito consignado. O empréstimo pode ser contratado no Caixa Tem, nas lotéricas correspondentes Caixa Aqui ou nas agências e oferece até 24 meses
para pagar. O banco orienta os clientes sobre a importância de se utilizar o crédito de forma consciente. Confira na reportagem de Karina Chagas. Os beneficiários do Auxílio Brasil que tiveram os pedidos de contratação do consignado auxílio aprovados na Caixa desde o dia 24 receberão dinheiro em até 5 dias úteis. O prazo passa a valer a partir da data de aprovação do pedido de empréstimo, que pode ser contratado no Caixa Tem, nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências. Devido ao grande volume de solicitações, a Caixa pediu ao Ministério da Cidadania os 5 dias úteis para realizar os pagamentos aos beneficiários. Os clientes que já solicitaram o consignado e estão com o pedido em processamento, o banco informa que está analisando os contratos e, a partir da aprovação do pedido, o prazo de 5 dias úteis passa a valer. Atenção para essas dicas. O crédito é realizado na mesma conta em que o cliente recebe o benefício. As prestações são debitadas diretamente do benefício já no mês seguinte. Segundo a Caixa, podem contratar o empréstimo consignado clientes com o benefício ativo e que estejam recebendo há mais de 90 dias. A Caixa orienta aos seus clientes sobre a importância de se utilizar o crédito de forma consciente, trocando uma dívida mais cara por uma mais barata ou usando o dinheiro para empreender. Outra dica: se for pedir o empréstimo, solicite só o dinheiro que você precisa. No canal da Caixa no YouTube, os beneficiários podem esclarecer as principais dúvidas sobre o consignado auxílio. Também podem acessar dicas e aulas online com orientações financeiras no site www.caixa.gov.br. E agora nós vamos conferir as notícias da região e do estado com Milena Palutino. Boa tarde, Beth de Oliveira, e a todos que nos acompanham. Vamos começar a semana falando sobre a Comissão Especial de Finanças, Infraestrutura e Retomada Econômica da Câmara Municipal de Petrópolis. A comissão foi criada em fevereiro para acompanhar os desdobramentos das ações do município após as chuvas e vai apresentar em audiência pública marcada para 16 de novembro, às 7 horas da noite, o relatório sobre os trabalhos. O documento, que tem quase 500 páginas e foi aprovado em reunião na última quarta-feira, traz indicações de medidas que devem ser adotadas pelo governo municipal para a prevenção de novas tragédias, além de organização e planejamento de resposta a desastres. Segundo o presidente da comissão, vereador Fred Procópio, o relatório reúne requerimentos de informações, ofícios e documentos coletados pelos vereadores durante o trabalho. Abre aspas. O relatório é propositivo e traz apontamentos que têm como base o que levantamos ao longo deste período de trabalho. Ouvimos secretários municipais, verificamos documentos e fizemos vários questionamentos ao governo municipal. Fecha aspas, lembrou acrescentando que dos 23 requerimentos de informação encaminhados ao Executivo, 19 foram respondidos. Um grupo de crocheteiras da Teresópolis Artes Manuais elaborou um projeto que, integrando o crochê à paisagem urbana, propõe uma ornamentação especial de Natal para a fachada do Centro de Atendimento ao Turista no Soberbo. Com mãos habilidosas, as artesãs prometem revelar toda a arte do crochê para decorar o CAT, com instalações coloridas e criativas. Abre aspas, nós nos unimos e surgiu a ideia de decorar o Centro de Atendimento ao Turista com peças de crochê. Nada melhor do que destacar o espaço que abriga a feira e que valoriza o genuíno artesanato da cidade. Fecha aspas, relata a artesã Ângela Vilela. Ela faz parte do grupo de crocheteiras e atualmente existem cerca de 600 profissionais inscritos no cadastro da Secretaria Municipal de Cultura, atuando na produção de criativos trabalhos manuais e utilizando diversificadas técnicas de criação. Futuramente, eles contarão com a Casa do Artesão, que ocupará o Centro de Atendimento ao Turista, junto com o receptivo turístico do município. E ainda em Teresópolis, a Secretaria Municipal de Educação realiza entre os dias 1º e 21 de novembro a pré-matrícula para turmas de Centros de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação para o ano letivo de 2023. Alunos já matriculados na Rede Municipal de Ensino não precisarão fazer a confirmação de matrícula.
destinada para alunos de escolas privadas e estaduais e estudantes de outros municípios. A inscrição será feita exclusivamente pelo site www.educação.teresópolis.rj.gov.br. Para preencher o formulário de cadastro, é preciso ter em mãos o número do RG e CPF do responsável ou representante legal, comprovante de residência em nome do responsável, nome completo do estudante e qual ano escolar irá cursar em 2023. A SME frisa que para concluir a pré-matrícula não será necessário anexar os documentos, apenas preencher os dados solicitados. Cerca de 50 cães e seus tutores participaram da caminhada neste sábado. A ação faz parte da campanha Outubro Rosa Pet e tem como principal objetivo conscientizar as pessoas sobre a incidência de tumores de mama nos animais. O câncer de mama é o principal tumor que atinge as cadelas e entre os felinos está entre os 3 mais comuns. A concentração foi às 8h30 da manhã na rua 16 de março, em frente à Dom Pet Store. Os cãezinhos vestiram bandanas da campanha e alguns foram até fantasiados. Já os tutores puderam adquirir a camisa do Outubro Rosa Pet, vendida pelo valor simbólico de R$10. Todo o dinheiro arrecadado vai ser doado para a Dogs Heaven, entidade sem fins lucrativos que cuida de cachorros abandonados, recolhidos das ruas ou resgatados de situações de risco. A caminhada seguiu pela rua 16 de março em direção à Praça Visconde de Mauá, também conhecida como Praça da Águia, ponto final do trajeto. Lá, os veterinários da clínica Vet ofereceram de forma gratuita a avaliação das mamas dos pets e tiraram dúvidas dos tutores. O Outubro Rosa contou também com o apoio de diferentes marcas de vermífugos, antipulgas, medicamentos veterinários e ração, com distribuição e sorteio de brindes. Comemorado em 5 de novembro, o Dia Nacional da Cultura será celebrado em Teresópolis com o evento Arte por Toda Parte, levando 25 atividades variadas a 9 espaços da cidade entre os dias 4 e 6 de novembro. Com realização da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Cultura, SESC, Centro Cultural FESO, ProArte e Grêmio Musical Paquequer. A programação engloba o projeto cultural na rua do Fórum de Cultura de Teresópolis. Muito mais que uma competição, os JEBs, Jogos Escolares Brasileiros, que começam nesta segunda-feira, é um intercâmbio entre estudantes com idade entre 12 e 14 anos, com 27 unidades federativas. O governo do estado está mobilizado para receber esses atletas e vai custear, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, a estadia de cerca de 6.000 adolescentes na cidade do Rio, onde será concentrada a competição. O investimento é de mais de 12,7 milhões, totalizando 63 mil diárias. O evento é realizado pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar, em parceria com o governo federal. As delegações ficarão hospedadas em 18 hotéis de diferentes localidades na cidade. Além disso, a competição vai contar com um reforço de policiamento do Batalhão de Policiamento em áreas turísticas e de policiais de diferentes batalhões. A Prefeitura de Petrópolis está oferecendo em seu balcão de empregos na internet 128 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura, prefeitura.rj.gov.br, entre esta segunda-feira e a próxima sexta, no dia 4. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico por meio do Departamento de Trabalho e Renda, DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. O Original Notícias fica por aqui. Eu volto amanhã e volto com você nos estúdios, Beth de Oliveira. Obrigada, Milena. E agora vamos falar de um assunto muito importante: parar de fumar. Todo mundo sabe que parar de fumar não é nada fácil. Hoje a psiquiatra Karina Caldeirão traz umas dicas e umas informações sobre o assunto. Vamos conferir.
Parar de fumar é uma tarefa bastante complexa e que envolve aspectos físicos, ou seja, relacionados ao corpo, como sintomas de abstinência, e aspectos psicológicos e comportamentais. Como seria bom se existisse um remédio que fosse 100% eficaz e que a pessoa tomaria e nunca mais tivesse vontade de fumar? Mas preciso lhe contar a verdade. Esse remédio não existe. E até o momento, se alguém prometer isso a você, existe uma chance enorme de ser mentira. Mas alguns medicamentos podem ajudar a parar de fumar sim, aumentando as chances de sucesso na sua tentativa de abandonar o cigarro. Por isso, procure um médico que vai avaliar se você precisa, se pode ou não tomar algum remédio e qual a melhor medicação para o seu caso. Nunca tome remédios sem o seu médico saber, pois existem medicamentos que têm contraindicações e podem causar efeitos colaterais sérios dependendo da pessoa. Entendido isso, acho importante você saber como agem os medicamentos usados no tratamento do tabagismo. Existem duas formas, diminuindo os efeitos da abstinência. Nesse caso, usamos a terapia de reposição de nicotina, ou seja, a pessoa vai usar a substância que mais causa dependência no cigarro, que é a nicotina, sem estar fumando e inalando todas as substâncias tóxicas presentes na fumaça do cigarro. Essa reposição é feita através dos adesivos de nicotina e dos chicletes de nicotina. Isso ajuda o corpo a não sentir tanto a falta da nicotina quando se para de fumar, tendo assim menos efeitos de abstinência. É importante dizer que o recomendado é começar o adesivo de nicotina no dia em que a pessoa para de fumar e não começar antes disso. Afinal, se ainda está fumando, não precisa fazer a reposição. E não adianta nada usar a nicotina do cigarro junto com a nicotina do adesivo ou do chiclete. Isso não vai te fazer parar de fumar. Geralmente, se inicia o adesivo com uma dosagem e vamos diminuindo aos poucos para que o organismo vá se adaptando à falta da nicotina, diminuindo a vontade de fumar. Existem medicamentos que são indicados no tratamento do tabagismo porque diminuem a sensação de prazer do cigarro e, consequentemente, a vontade de fumar. É como se o cigarro fosse ficando mais sem graça e a pessoa se sentindo satisfeita sem fumar. Nesse caso, a pessoa começa a medicação enquanto ainda fuma, mas já escolhe uma data para parar, em geral após algumas semanas. São medicamentos que só podem ser prescritos por médicos e não se compra sem receita, pois nem todos podem tomar e é importante passar por essa avaliação. Portanto, sim, existem remédios que podem te ajudar no tratamento para parar de fumar, mas isso precisa ser combinado com uma grande motivação e técnicas comportamentais para que tenham eficácia. Remédio nenhum sozinho faz a pessoa parar de fumar, mas pode ajudar a tarefa a ser um pouco mais fácil. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, Educação em Saúde. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. No próximo bloco eu converso com a atriz Larissa Pereira, da peça Lampião Rei do Cangaço ou Lamparina de Areia, já depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável.
A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Continuamos ao vivo neste 31 de outubro, o mês acabou, mas a gente vai terminar o mês com cultura, que eu gosto muito. Recebo aqui a jovem Larissa Pereira, ela que é atriz, uma peça muito bacana, como eu falei aqui, Lampião Rei do Cangaço, ou Lamparina de Areia, por quê? Boa tarde, Larissa, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Por que Lamparina de Areia? Fiquei curiosa com esse título. Então, na verdade é um nome duplo, né? Lampião Rei do Cangaço, que é o nome primeiro que a gente colocou, porque a gente fez uma montagem em 2019. E aí a gente foi adaptando essa montagem, a gente queria continuar com o espetáculo, a gente não queria ficar com ele parado. E aí a gente manteve o primeiro nome para as pessoas saberem que é uma readaptação daquele texto. E colocou Lamparina de Areia porque a gente pensou assim, bom, se a gente for parar para pensar, a protagonista, além do Lampião, é também Maria Bonita, né? Isso. E além de Maria Bonita, a gente tem também a Dulce, que é a filha de Lampião com Maria Bonita. E aí a gente colocou Lamparina de Areia para dar também essa feminilidade aí no nome. Tá explicado. Mas como é fazer uma peça de um tema tão conhecido? É um tema assim que todo mundo já viu alguma vez na vida, todo mundo é exagero, mas muita gente já viu alguma vez na vida o filme de Lampião. Sim. E são várias versões e tal. É um desafio fazer uma peça com esse peso? É, muito. Porque, assim, além de atriz, eu estou produzindo também, né? Eu sou produtora também do espetáculo. Então, é um grande desafio, principalmente porque a gente pegou várias histórias, né? A gente pesquisou bastante antes de fazer o espetáculo. E a gente pesquisou em vários lugares, a gente viu filmes, viu espetáculos, a gente pegou várias referências e montou o nosso espetáculo. Mas a gente não queria colocar Lampião como herói ou como vilão. A gente queria colocar ele como humano, como pai, como cangaceiro, como marido, enfim, a gente colocou a personalidade de Lampião como uma pessoa comum. Não como herói ou vilão, né? Que geralmente aparece nos filmes tem como as duas vilão, versões aí da história, né? Vilões para um, herói para outro. Exatamente. E aí a gente quis colocar ele como uma pessoa real, sabe? Com defeitos, com personalidade, enfim. A gente colocou, inclusive, coisas dos próprios atores para esse personagem. A gente deu um pouquinho da gente para os personagens. Bem, assim, são atores que se encontraram ou vocês já fazem parte de um grupo de teatro? Como é isso? Então, na verdade, eu tenho uma empresa de produção cultural lá na cidade de Três Rios, né? E ela é focada na ascensão do artista do interior. Então, a gente pega artistas que estão na cidade, que já estão trabalhando com isso, estão tentando trabalhar com isso há um tempo. A gente oportuniza para esses artistas, porque está sendo tudo pago, todos os artistas estão sendo devidamente pagos, de acordo com a SATED, tudo direitinho. E aí a gente pega artistas que estão nessa luta, tentando trabalhar com isso, não estão conseguindo. A gente pega esses artistas e oportuniza para eles trabalharem. E acaba que está virando quase que um grupo, né? Eu já vou já te perguntar como isso tudo é financiado, quem patrocina, mas antes eu quero mandar um abraço pela sua audiência carinhosa de Três Rios, Canal 3, via Speed Fiber, antiga Tech Cable, que virou Speed Fiber. Muito obrigada pela audiência carinho, pessoal de Três Rios, colega Lúcia Almeida aí também, Três Rios, Paraíba do Sul, cobrindo toda essa área, Cidade Foco. Enfim, a gente tem uma certa audiência em Três Rios, e um abraço para todos vocês que nos acompanham. E como vocês conseguem financiar essa peça, quem patrocina? Então, na verdade, essa peça ela foi contemplada num edital que chama Retomada Cultural 2, que é um edital do governo, né, da SESEC, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio. É muito grande o nome. Grande,
E aí a gente passou nesse edital, primeiro edital que a gente passa com a empresa, e aí a gente foi todo financiado por esse edital, entendeu? Pagar artistas, pagar transporte, pagar alimentação, tudo. Cenário, figurino, tudo foi pago com esse dinheiro. E são quantos atores? São 6 atores e 3 músicos, porque é um musical. Sabe o nome de todo mundo? Lembro. Peraí, vamos lá. Lampião é o Arthur Batista. Ezequiel, que é o irmão de Lampião, é o Patrick Pereira. Eu sou Maria Bonita e Dulce. A mãe velha, que é a Rosa Almeida. Os músicos que também são atores, né? Porque a gente tem 2 músicos que também estão atuando. Que é o Matheus Favone, que está fazendo Curisco, e Lauro, né? Que era o ex-marido de Maria Bonita. Raquel Assis, também é musicista, perdão, e viajante da história. E o outro músico é o Matheus Pinheiro. Lembrei o nome de todo mundo. E esse pessoal todo está caracterizado? Como é o figurino? Todo mundo caracterizado. Todo mundo. Quem fez o figurino foi uma menina do Rio, foi a Duda, né, a Eduarda Andrade. E quem fez o cenário foi a Nanda Almeida, que agora também está fazendo cenário para Netflix, figurino para Netflix. Ela fez o figurino todo do Vizinhos, e a gente conseguiu colocar ela aí como nossa cenógrafa, então tá muito bom. E vai ser em 3 dias? A primeira apresentação, nossa estreia, vai ser no dia 5 lá na Tijuca, no Rio. A gente vai estrear no Rio. A gente vai estrear no Guinol, na rua, inclusive. Então, aberto, quem quiser ir. E depois? Depois, no dia 12, também no Rio, no Gonzaguinha, né? Porque Gonzaga, né? Tá aí Gonzaga, Lampião aí, tá, né? Padrinho de Lampião, então a gente tinha que apresentar no Gonzaguinha. E aí no dia 14, em 3 Rios. Vai ter uma apresentação só em 3 dias? Por enquanto sim, porque pelo edital a gente só poderia ir para 3 lugares, entendeu? Porque o valor só ia dar pra gente poder ir para 3 lugares, no máximo. Vamos fazer o convite. Quanto é o ingresso? Então, o ingresso do Rio tá, né, na rua, no Guinol é aberto, mas no Gonzaguinha tá R$10 e em 3 Rios tá R$5. Mas todo o valor arrecadado, né, nada vai ficar para o grupo, tudo vai ser doado para instituições filantrópicas, todo o valor. Mas isso faz parte do edital ou você? Não, isso é a gente que decidiu, porque a gente não achou justo, sabe? Porque assim, como a gente está fazendo esse trabalho focado na ascensão do artista do interior, a gente quer ajudar as pessoas do interior também, a gente não achou justo, sabe? Por que a gente tem que ficar com mais dinheiro? Todo mundo já recebeu. Sendo que todo mundo já recebeu. Então, assim, tem muito mais pessoas precisando do que a gente. Então, a gente vai fazer toda a doação do valor do ingresso para instituições filantrópicas. De 3 Rios vai ser para a instituição Luz do Amanhecer, que é uma instituição que, né, cuida de pessoas com paralisia cerebral. E no Rio vai ser para uma instituição que, não lembro agora o nome, não me recordo o nome, mas que abriga pessoas, pessoas que vêm de... Como eu posso explicar? Estrangeiros mesmo, pessoas que vêm... Refugiados, lembrei o nome. Pessoas refugiadas que vêm se abrigar no Rio. E aí tem uma instituição lá que abriga essas pessoas, né? Ajuda, dá acolhimento e a gente vai doar para eles lá. Bem, tem alguma coisa que você queira falar? Então, acho que só convidar mesmo o pessoal. Eu ia falar para você fazer o convite, mas vai que tem alguma outra coisa. Agradecimento, abraço para alguém. Agradecer a todo mundo, gente, que esteve com a gente aí. Lá, onde? Essa aqui. Essa aqui. Agradecer a todo mundo que topou fazer essa loucura com a gente aí, porque realmente a história de Lampião é muito difícil, é uma responsabilidade muito grande. E a turminha que topou fazer isso aí com a gente, uma turminha muito boa e que com certeza a gente vai chamar para mais trabalhos aí. Agora o convite para os 3 dias de espetáculo. Gente, queria convidar agora todo mundo para assistir a gente. A gente vai estar lá no Rio, no Guinol, na Tijuca, no dia 5, às 2 horas da tarde. Vai ser aberto ao público, então quem quiser ir, está 100% convidado. A gente está super nervoso, porque já é essa semana, dia 5.
no dia 12, no Gonzaguinha, R$10, 7 horas da noite. E em Três Rios, 7h30 da noite, no valor de R$5. Então, na Tijuca, gratuito, não é aberto lá? É aberto, é. É aberto esse sábado agora, já, dia 5. Nesse no sábado. outro sábado, dia 12. Aí tem no Gonzaguinha. Isso. Encerrando dia 19, é isso? Dia 14. Dia 14, perdão. Encerrando dia 14 em Três Rios, R$5, gente. Isso aí. E por uma causa maravilhosa. Sim. Larissa, parabéns pela iniciativa, pela produção. Obrigada. Pelo apoio aos artistas do interior que precisam, né? As pessoas valorizam muito o pessoal da capital, ou artistas conhecidos de telenovelas e tal, e o artista do interior tem muito talento no interior, tem muito talento de teatro, por aí no anonimato esquecido, e a gente sabe que o artista de verdade, ele quer atuar. A fama é uma consequência, ele quer atuar. É verdade. Ele quer trabalhar, ele quer ter seu espaço. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Muito sucesso, um abraço para todo mundo lá de Três Rios. E a galera que acompanha pela internet no Rio de Janeiro vai prestigiar, principalmente na Tijuca, não tem nem desculpa, de graça. E com Gonzaguinha também, gente, R$10. Não dá nem para fazer um lanche, então tá valendo muito. Obrigada, tá, Larissa? Eu que agradeço pela oportunidade. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Você de Nova Friburgo, aí no canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3, Partido Alferes e Petrópolis, canal 16, tudo pela Speed Fiber, antiga Tech Cable. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho dos internautas também. E a gente volta amanhã, se Deus quiser. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, meu nome é Tassiana Ferrante e eu convido você a assistir de segunda a sábado, sempre às 6h30 da noite, o jornal Correio Petropolitano na TV. Aqui você encontra as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Partido Alferes e Paraíba do Sul.